bem-vindos ao Redcast, o podcast do Grupo Rede, do qual eu tenho a honra, o prazer de ser anfitriã. Tô aqui hoje, gente, com nada mais, nada menos. Peraí, deixa eu fazer um suspense. Ela escreveu o prólogo do meu livro, Deixe Deus Mandar no Seu Cabelo. Acho que vocês que já me acompanham nas redes sabem de quem eu tô falando. Tô falando da pastora e cabeleireira Osânia Medeiros, mais conhecida como Di Medeiros. Coloquei aqui algumas especificidades dela, que são muitas, para não esquecer. Vamos lá. Uma mulher admirável, mãe, esposa, filha, grande empresária no salão de cachos Nature Hair. Chiquérrimo, né? Pastora, serva de Deus, enfim. O objetivo do episódio de hoje é trazer ferramentas no que tange a boa gestão em negócios locais. Esse salão aí que a pastora gerencia já esteve na mira de grandes emissoras do nosso país e tem feito a diferença. Não apenas dentro do bairro, né, pastora? Mas, enfim, Rio de Janeiro inteiro eu considero, quiçá Brasil. Di Medeiros com a gente. E eu quero agora perguntar, quem é pastora Di, segundo a sua ótica? Dei a minha ótica aí. Compartilha com a gente. Oi, gente. É muito gratificante estar aqui. Quem é Di Medeiros? Eu sou mãe, sou esposa e sou escolhida. Uau. Eu acho que já me resume. Sou escolhida. E como surgiu a ideia, pastora, assim, do direto ao ponto, né? Falando do seu negócio, de ter um salão. Você sempre fez cabelo, né? Se é assim que eu posso dizer, sempre trabalhou com cabelo? Ou você passou por alguma transição de carreira, sempre empreendeu, ou já trabalhou em salões diversos? Como é que foi isso? Não, passei por transição de carreira. Trabalhei por 13 anos na área da contabilidade. Minha formação é professora. Sou professora de educação infantil. E aí passei por alguns caminhos até chegar ao cabelo. E o cabelo chega de uma válvula de escape para minha vida e uma virada de chave me fazendo florescer. O cabelo hoje é a minha fonte de renda, mas nem sempre foi assim. Comecei na varanda da minha casa e foi logo depois da minha gestação e foi onde surgiu. Então, eu não comecei com os cabelos, né, o meu trajeto profissional. Sou professora formada, também sou formada na área contábil, auxiliar contábil, né? Trabalhei por 13 anos, foi onde eu fiquei mais tempo. E como foi, assim, entender que você não atuaria na sua área de estudos? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Acredito que teremos aqui muitos empresários, empreendedores, né, que estão iniciando, nos assistindo. E eu, pelo menos, tive grande dificuldade em perceber que eu não iria seguir o meu rumo de graduação, né? Eu estava cursando Direito, já no 7º período, quando abandonei a faculdade e migrei, né, de carreira. E, assim, há um apego, um zelo muito grande, né, com aquilo que a gente está aparentemente construindo. Quando você se dá conta de que aquilo não é o que você nasceu para fazer, ou aquilo que naquele momento você vai conseguir executar, porque eu acho que inicialmente começa com um vislumbre de será que esse é o meu lugar? E aí quando você vai se dando conta, há uma briguinha ali, né? Talvez até algum nível orgulho. Eu estou estudando para isso e como assim eu não vou trabalhar com isso? Preciso pausar, continuo. Como é que foi para você perceber que estudei para contabilidade, estudei para lecionar e agora vou me tornar cabeleireira? Sim. Na verdade, eu estudei para lecionar somente. Eu comecei trabalhando em uma creche, e onde gerou um amor por crianças, e ali eu fui procurar formação para poder virar professora. E devido a concursos, não passando em concursos, veio uma frustraçãozinha, e aí eu fui convidada a trabalhar num escritório de contabilidade. Sim. E eu fui, porque já estava desistindo de tentar na área da educação.
e já estava meio cansada dos lugares por qual eu passei. Então, eu fui convidada. E nesse convite, eu sou muito intensa em tudo que eu faço. Então, eu não queria só ficar ali auxiliando. Eu queria ter o entendimento do que a empresa poderia proporcionar, o que eu poderia fazer dentro da empresa e crescer. Então, foi quando eu fiz do departamento pessoal e comecei a trabalhar dentro dessa parte no escritório de contabilidade. Mas nunca foi algo que, para mim, foi confortável de fazer. Não era algo que eu me sentia plena e realizada. Sempre existia uma falta. E por existir essa falta, eu fazia outros serviços por fora. Foi quando eu comecei a trabalhar com manicure, decoradora de festas, lembrancinhas, tentando na busca de me encontrar. E eu só consegui me encontrar depois de um tempo, né? Quando eu precisei parar de trabalhar devido à maternidade. E aí foi quando tudo iniciou na minha vida. Uau, incrível. E dentro desse processo, você comentou aí sobre empreender inicialmente dentro da sua casa. Como é que foi? Como é que surgiu, assim, o que de fato você fazia, o que você entregava, até chegar num salão especializado em cabelos crespos? Depois da maternidade, estava sem saber o que fazer. Existia um grupo no WhatsApp com o nome de Cachos, que era de Cachos, porque minhas amigas ficavam pedindo sugestões, porque, como eu falei inicialmente, eu estudei para entender um pouco do meu cabelo, da transição capilar que eu tive, que eu precisei fazer, então eu mesma cuidei dessa minha transição capilar. Eu sempre fui muito vaidosa com o meu cabelo e sempre atenta aos cabelos de todo mundo ao meu redor. Sim. Então, isso me despertou a estudar para conhecer algo de hobby mesmo. Algo que eu gostava, que me fazia bem, ficar estudando sobre cabelo. E criei esse grupo para que as minhas amigas parassem de me perguntar no privado. Então eu falei, vou botar todo mundo aqui e aí eu vou passar para vocês respondendo aí e elas que se virem com essas informações. Vou botar. E aí isso começou a gerar em mim mais vontade de aprender para ensiná-las. Então eu comecei a estudar o que é hidratação. Aí eu botava lá detalhado o que era uma hidratação, o que era uma nutrição. E dali começou a despertar. Quando eu me pego sem trabalho, né, logo após minha maternidade, a minha mãe, né, grande inspiradora na minha vida. Eu amo, pastora Osânia mãe. Ela, te amo. Com aquele jeitinho dela direto e reto, ela pega para mim e fala: minha filha, você tá aí fazendo dica para todo mundo, o pessoal vem aqui, fica fazendo cabelo de graça, foi bem assim. Não tem dinheiro para gastar com esses produtos e agora você começa a trabalhar com isso. Só que na cabeça dela era para eu trabalhar com todos os tipos de cabelo. E despertou essa luzinha em mim. E eu falei, será? Coloquei uma foto de antes e depois de uma das minhas amigas mesmo. Minha cunhada e uma amiga minha íntima. E eu falei, vou tentar, vou botar a foto delas. E nisso, botei, quer saber como foi esse resultado? Chama aqui no WhatsApp. Só que era no WhatsApp mesmo que eu tava fazendo isso. Grupo de igreja, um monte de gente, né? Eu sabia que alguém ia ver. Começou um monte de gente. Você tá trabalhando com cabelo? Quando que tu começou? Acho que estavam no grupo, já imaginaram. Agora eu tenho um lugar para ir. E eu falei, acho que... O que eu vou fazer? Já tô sem nada, então... O que custa tentar? O que custa tentar? Já estava com 34 anos. Isso estava me preocupando com um filho que ainda ia fazer um aninho. E eu precisava tentar alguma coisa. E foi onde tudo aconteceu. Um grupo do WhatsApp foi para a varanda da minha mãe. Nossa, e enquanto a pastora Di está falando aqui sobre isso, eu sinto no meu espírito de compartilhar com quem está nos assistindo, nos ouvindo, enfim, que possivelmente a sua frustração, até mesmo, quem sabe, o seu pós-advento da maternidade, pode estar te conduzindo para um novo nível, para empreender, para ser surpreendida pelo Senhor com uma nova profissão. Então, ouse tentar. Acredito que essa é a chave, né, que você está liberando para nós agora aqui. Ouse tentar. Que você receba aí uma sugestão do céu e coragem para tentar. Quem sabe Deus não está trazendo para você um novo meio de subsistência e de sustentar até mesmo a sua família. E aí, já passando um pouquinho aqui, surgiu uma fórmula, um produto que você começou a usar nessas amigas, não foi isso? Sim. Eu
por ter feito esse cursinho aí da cosmética, porque eu não queria passar maionese no cabelo de ninguém, nem no meu. E, então, Babosa, maionese. babosa até a gente tem algumas conversas que a né? gente pode, né? Mas chocolate, creme de leite. Eita. Então eu ficava, gente, que loucura. E aí eu fui estudar, né? E fui fazer esse curso de cosmética natural e comecei a criar as alquimias ali em casa. Minha mãe ficava louca, né? Porque eu usava as coisas dela. Eu moro em cima da minha mãe, né? Tô falando assim muito. Mas eu moro em cima, então o acesso é fácil e eu usava algumas coisas dela lá. Uhum. E ali era o meu laboratório de fazer os cremes e eu reproduzia, até porque eu não tinha recurso financeiro para poder comprar os produtos de alta escala para passar nas meninas, até porque eu estava atendendo nessa varanda da minha mãe. Sim. Então eu precisava de algo que era bom. Por que não eu fazer o meu? Então eu comecei a criar e estava dando muito resultado. E ficou como posso dizer, esse achado, né, de eu conseguir criar uma alquimia e trabalhar ali, sendo que era algo muito caseiro. E aí depois eu precisei interromper porque eu precisava de ter patentear, né, toda a Sim. questão de Anvisa. E quando a gente inaugura o salão no espaço onde a gente está hoje, né, no nosso bairro, passou um ano e a gente conseguiu, né, eu juntamente com a minha sócia, conseguimos aí patentear, passar por processos, né, de marcas que não queriam que a gente entrasse no mercado, mas a gente conseguiu entrar e a gente tem os nossos produtos, né, uma linha de home care completa, né, do shampoo à gelatina, que toda a Crespa quer de 500 ml. Que inclusive eu uso e indico. Muito bom. Né, sou cliente do Salão de Cachos. E fez total diferença na minha vida, né? Nasceu um livro deste momento aí de me tornar cliente do seu salão. Obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Estamos falando de negócios locais, né? Até anotei aqui um conceito para compartilhar. O termo negócio local refere-se a empresas que operam em uma área geográfica específica, atendendo principalmente a clientes que residem dentro daquela localidade. Como foi escalar um negócio local para um negócio conhecido nacionalmente, aparecendo aí no Fantástico no meio de uma pandemia? Recentemente você deu uma entrevista para a Band, não foi? Um programa todo sobre salão de cachos. Inclusive indico. Vou deixar na descrição desse vídeo para o pessoal que quiser conhecer um pouco mais da história e se inspirar, porque realmente, assim, um super case de sucesso, né, pastora? Eu sou bem suspeita. Sim. Não foi algo... Se eu posso iniciar falando que foi Deus. A resposta de tudo, e é Ele que tem me levado a lugares que eu não imaginava. Então, não tenho muita explicação para dar sobre isso, realmente, porque nem eu sei dizer. Muito bom. Mas eu posso Aquelas dizer... coisas que só o céu explica. Só o céu explica, mas eu posso dizer que há planejamento, né? Há uma direção. Quando eu comecei na minha varanda, a minha mentalidade sempre foi de exercer o melhor ali dentro daquele lugar. Eu tenho clientes até hoje, né? Amanhã a gente faz 5 anos e até hoje a gente tem clientes da minha varanda. E isso é rico demais. Sim. Porque elas entenderam o propósito. Então, eu acho que a proporção que o salão tem tomado, que as pessoas têm visto o salão crescer, é porque não perdeu a essência. Não perdeu o propósito que foi inicial, de resgatar. Assim como eu tive esse resgate, assim como eu busquei essa identidade, porque eu não tinha essa identidade, trabalhava para pessoas que foram muito consideráveis na minha vida. Eu agradeço por cada lugar que eu passei, mas foram lugares que eu sempre me condicionava. Eu nunca achava que das minhas mãos poderia sair algo, que não era ninguém me botando naquele lugar, que era o Senhor me colocando naquele lugar para que eu exercesse algo na vida daquelas pessoas. Então, num salão de bairro, por que não proporcionar uma experiência de um salão da Barra? Porque um salão de bairro Zona Sul não pode ter uma proporção de um salão de Zona Sul. Quando as clientes entram lá, né, desde a minha varanda, no salãozinho do bar, né, que eu montei no bar também, o salão,
E agora, onde a gente está e vê aquele espaço, foi porque houve, sim, planejamento, estratégia, mas também teve muita presença de Deus direcionando. Eu não posso falar outra coisa a não ser, porque eu não sei te explicar. Como é que te chamaram para passar numa grande empresa, numa grande emissora? Não sei. Deus usou pessoas para só falar meu nome lá no Instagram, de Medeiros, e me escolherem. E se isso não é mão de Deus, eu não sei o que é. Então, eu entendo muito que a gente abriu na pandemia, né, Pamela? 25 de julho de 2020. Uau. Não, no meio da pandemia. A gente abriu em meio à crise. Caramba. Mas você está falando de abrir o espaço onde vocês estão Onde eu hoje, estou hoje. que já foi um super ato de fé, pelo que eu Sim, sei da história, sim. e ainda no meio Da de uma pandemia, mundial. isso. Mundial. E Nossa. foi 2020, 2021 foi o ano que o salão mais escalou. No faturamento. Foi onde Nossa. o salão, onde foi que a gente passou no Fantástico, Sim. onde a gente passou, né, em lugares que a gente não imaginava, onde eu fui convidada para estar no meio de pessoas que eu nunca imaginei estar. Foi nesses anos aí. E Deus. Uau, incrível. E dentro de tudo isso, né, você falou que clientes de muitos anos atrás perduram até hoje porque elas entenderam o propósito. Eu sei qual é, mas você pode compartilhar um pouquinho para quem está nos ouvindo e assistindo qual é o propósito Sim, do salão? sim. É resgatar, né? Eu falo, meu cabelo não é moda, é minha identidade. Eu amo. Eu falo. Falo muito também Aí do vamos falar de florescer. novo. Meu cabelo não é moda. É minha identidade. Eu falo do florescer, né? Deus não erra, né? Deus não erra e nunca errou. E eu tento trazer isso como propósito. Entra N pessoas no meu espaço e eu consigo trazer isso. Isso para mim é muito rico. As pessoas conseguem entender esse propósito de que existe uma identidade que precisa ser revelada. E essa identidade é a sua essência, e a essência que vem de Deus. Que é você, como você nasceu. É você aceitar e tá tudo bem se você quer alisar, não é sobre isso. E elas conseguem entender que não é sobre isso. Sim. É sobre você conseguir se olhar no espelho e se amar. Mas deixa eu te interromper para dizer uma coisa. Elas, e falando por mim, né, entendem que é possível alisar ou não alisar, escolher o que fazer com o próprio cabelo, mas te conhecendo, é impossível É verdade. deixar de querer o cabelo que se tem. Sim. Porque é de uma maestria, é de uma sensibilidade o que você faz com a gente naquele lavatório. Sem abrir a boca. Tá aqui. Pastora Di, né, é super presente no último capítulo, especialmente, do meu livro. Porque, assim, foi uma virada de chave para minha vida sentar naquele lavatório e perceber que naquele lavatório não tinha espaço para um cabelo difícil, porque a vida inteira eu ouvi que meu cabelo era difícil e que dava trabalho. Quando você diz que o nosso cabelo não é moda, é a nossa identidade, isso faz total sentido, porque eu sempre rejeitei esse discurso de estou com meu cabelo natural e as pessoas observarem meu cabelo cheio, que é muito cheio, tanto é que tem um leão na capa deste livro, e dizerem que cabelo estiloso. Não, peraí, ninguém tá chamando o cabelo da pessoa branca, liso, de estiloso. É só o cabelo dela, liso, e ponto. Então, é só o meu cabelo crespo e ponto. Não é moda. Não tá estiloso, ele não tá pro alto porque eu quero colocar um estilo de cabelo pro... Ele é pro alto. Então, assim, eu entendi isso ali. Eu fui capaz de pentear o meu cabelo sem enxergar esse pentear com dificuldade. Então, assim, pastora, e eu quero aproveitar esse momento, eu acredito que a gente está num ambiente favorável para isso, para sugerir às mulheres que, de fato, ousem se amar do jeito que são, né? Estou passando um processo de corte químico recente, né? Sim. Mas não vejo a hora de poder novamente estar com o meu cabelo. Então, obrigada por isso. Quero também
aproveitar para divulgar, né, aqui o livro Deixe Deus Mandar no Seu Cabelo, que conta um pouco desse meu processo de aceitação e traz muito mais do que ensinamentos sobre cabelo. Acho que a última coisa que você vai ver aqui é um ensinamento sobre cabelo. Na verdade, o que se vê aqui é muita obediência e identidade. Então, obrigada mais uma vez. E seguindo por um caminho assim um pouco mais empreendedor, né, para a gente trazer um pouco mais de conceito de negócio, estratégia, quais foram os seus maiores desafios? Eu mesma, primeiro. Uau! Porque 13 anos de CLT já diz muita coisa. É uma mentalidade de trabalhadora não sendo o meu negócio, de exercer algo para alguém. E é condicionado ao serviço, ao trabalho ali para o outro, não para mim. E aí, quando eu me vi nesse lugar de que não era mais alguém mandando em mim, eu tendo que direcionar... preciso mandar em mim. Eu preciso mandar em mim e gerenciar um espaço que hoje eu não sou sozinha mais, não é igual a varanda. Hoje eu tenho uma equipe, né? Hoje eu tenho uma sócia, então, muito mais que pensar só em mim, hoje eu tenho que pensar em pessoas, né? E então, isso para mim, a gestão, entender a gestão dentro da minha história, nesse histórico de 13 anos, foi mais desafiador. Pouco tempo aí que eu tô melhorando, eu acho também que é assim mesmo, mas para os 5 anos que a gente está consolidando, eu creio que a gente está num caminho certo, né? E que venham mais 5, mais 10. Amém. E o maior desafio é a gestão, de eu saber gerir o espaço, né? E entender. É o maior desafio, foi eu entender. Acho que eu fico nesse aí. Né, para o empreendedor, você diferenciar quem você é sem misturar, né, PJ, de pessoa física, né? Então, foi o mais desafiador para mim. Eu acho que é desafiador para todo empreendedor, saber diferenciar e dividir. Mesmo quem já está nessa escalada já de empreendedorismo já do início, eu acho que é difícil mesmo você separar, né, o que é pessoa física. PJ de CPF. Isso. É difícil, então, esse foi um dos maiores desafios para mim. Não lidar com a equipe, não lidar com o público, não. Mas eu fico nessa mesmo, eu mesma. Incrível. Vamos retomar o fôlego depois dessa, né? Qual o maior desafio? Eu mesma. Ufa! Quero aproveitar aqui e agradecer. Toma um cafezinho. E também, já ia agradecer, então já vou entrar nos nossos patrocinadores. Experimenta o que GostFit mandou para você. Enquanto você vai beliscando aí, vou falar dos nossos patrocinadores. Tá? Falando em GostFit, comida saudável, essa marmitaria que já me acompanha desde 2020, gente. Vocês já sabem, quem me acompanha nas redes sociais já mais que atestado a qualidade, sabor, enfim, a saúde que GostFit traz, né, para quem consome as marmitas, lanches saudáveis também. A gente vai deixar o @ aqui na nossa descrição, tá? Aqui no YouTube. Então você pode acessar, entrar, pedir seu combo. Compartilhar que viu a marca aqui no Redcast também. Também quero agradecer Plenas Semijoias, que está me embelezando para o dia de hoje. Gente, colarzinho de trevo aqui, coisa linda. Eles me enviaram, pastora, esse anelzinho aqui, ó. É um pezinho todo cravejado. Coisa chique, tá? Coisa séria. Renata, muito obrigada. Essa marca que tem feito a diferença não apenas em quem consome, né, para si mesmo, como também para mulheres que desejam ter uma renda extra. Plenas Semijoias te dá a oportunidade de lucrar quase 50%, né, a depender de quanto você vai vender. Cerca de 45% para ser mais específica. Você consegue lucrar 45% revendendo Plenas Semijoias. É só entrar em contato. Também vou deixar o @ aqui na descrição para vocês. Quero também agradecer CT Multas, da querida Camila Gomes, essa empresa grandiosíssima dentro
do nosso país, uma empresa focada em fazer justiça às pessoas que de alguma forma foram multadas, né, de forma injusta. Então, entre em contato com o CT Multas, peça o recurso para sua multa. Eles têm aí toda a credibilidade já de anos no mercado para te auxiliar. Valadão e Vilar Advogados também está patrocinando o episódio de hoje. Esse escritório já com mais de 4 décadas no mercado da advocacia, né, se assim posso dizer, trabalhando dentro da esfera trabalhista, de família, civil. São mulheres honradíssimas, Cláudia Valadão, Bruna Vilar, que são as empresárias por trás do escritório. Então, se você precisa de auxílio jurídico, se você tem uma empresa e precisa também de consultoria para melhor atender os seus colaboradores em suas necessidades, entre em contato com eles, tá? Eu vou deixar aqui o @, também na descrição. Uma delícia. Ai, meu Deus. Experimentou? Uma delícia. Eu já conheço, né? Pode comer, hein, pastora? Pode, não finge costume, não. Eu termino. Vai beliscando. Eu coloquei até um richozinho aí, se quiser consumir no richozinho. Sim, eu gosto assim. Tá? Gosto assim. Então tá bom. Vamos lá. Maternidade e negócio local. Como é? Criança vai pro salão, criança não vai pro salão, fica tudo junto e misturado, consegue separar, tem rede de apoio. Como é que é isso? Tenho rede de apoio, né? Minha mãe, minha irmã. Minha irmã hoje trabalha lá comigo, mas ela ainda consegue ajudar. Mas a maior rede de apoio é minha mãe. E ele não vai pro salão, desde pequeno, mesmo na varanda da minha casa. Sempre soube separar. Sempre soube separar. Né? Ele ficava lá na casa da minha mãe, enquanto eu estava atendendo ali na varanda, então ele não saía. Eu fazia questão de pôr esse limite para que as clientes também tivessem o entendimento que mesmo estando na varanda da minha casa, elas estavam no salão. Elas não estavam na varanda da minha casa. Elas estavam sendo atendidas no salão de caixas. Então, eu consegui criar essa rotina aí. Então, às vezes que ele passou mal, ficou doente, tendo essa flexibilidade de horários, né? Eu consigo aí ter um acesso melhor ao meu filho. Apesar de a área da beleza nos suga muito, não tenho final de semana, mas eu consigo hoje, né? Graças a Deus, hoje eu consigo conciliar, porque, como eu falei no início, a minha mentalidade de empregada ainda era muito presente, então eu ficava ali trabalhando. Você falou um ponto muito interessante, mentalidade. Se essa chave não vira, o negócio não vira. Você estava falando do Heitor não estar no ambiente do salão, você saber separar. Você sabe que o Anthony também não entra, raramente ele entra no local que eu chamo de escritório, dentro da minha casa, né? Então, eu sei que às vezes eu pareço até tirana, talvez um pouco general, assim, sabe? Mas não tem como. Porque se eu estivesse fora do ambiente lar, eu não teria crianças ali. E isso, para mim, funciona muito porque eu preciso estar 100% focada, eu não posso ter distração. Então, se eu estivesse fora da minha casa, não teria criança ali. Então, eu consigo delimitar isso também muito bem. Vez ou outra, ele escapole. Sim, eles são quando eu vejo, já tá, filho aqui não pode, mamãe tá trabalhando. Sim. E aí, minha mãe me apoia, né? Trabalha dentro da minha casa, graças a Deus. Graças que a Deus, presente. E, mãe, Antônio entrou aqui, tira ele daqui. Então, realmente, faz toda a diferença. Né? Tô vendo aqui o que ainda, a gente já tá partindo pro final, o que ainda eu posso te perguntar aí pra gente aprender contigo. Já falamos do livro, né? Você quer compartilhar alguma coisa sobre o livro, alguma curiosidade que te chame a atenção? Ou algo que, não sei, quer falar alguma coisa? Quando eu li, né? Eu já sabia do livro, né? Claro. Mas fiquei muito honrada, quero te agradecer por isso. É muito importante. Vou ficar emocionada, aí não dá. Tô numa semana emotiva demais. Pode chorar. Não tem problema, quando não. você falou, né, que estava escrevendo o livro e que a importância, né, do que aconteceu com você ali no salão, eu fui me dar conta do propósito.
a gente sabe do propósito, a gente vive o propósito, né? Que eu vivo ali todos os dias. Mas quando você falou para mim que estaria escrevendo um livro sobre a sua experiência de mudança, né? Da sua mentalidade em relação ao seu cabelo, caiu minha ficha mais ainda do quão importante é o meu trabalho ali naquele espaço. E, assim, eu quero agradecer por isso, tornar real e para que outras pessoas consigam ler. Você me leu sem eu falar nada, né? E aí, quando você fala que o lavatório, ele não tem lugar para cabelo ruim, não tem lugar para preconceitos, nem preconceitos, e nem para nenhum tipo de julgamento, ó, em relação ao cabelo. É justamente isso que eu tento passar todos os dias para minhas clientes. E agora, consegue. Né? Então, quando essa frase me impactou muito, tanto quando você me mandou, eu fiquei, que isso? Né? Porque realmente é ali, o lavatório, a cadeira é legal, esperar e ficar tomando um cafezinho, conversando com vocês, porque eu valorizo isso. Quando eu converso no WhatsApp, porque eu ainda até hoje mando mensagem para as clientes pessoalmente, né? No tempo que dá. Mas o lavatório é eu e a cliente, é eu e ela. E as minhas mãos na cabeça dela, e eu só peço ao Senhor para que eu seja instrumento, né? Não tem como eu fugir disso, né? Não é só sobre cabelo, não é só sobre a pessoa sentar ali, eu lavar o cabelo ou explicar a ela a minha técnica. E faz total diferença ter mãos ungidas sobre a nossa cabeça, né, pastora? Aqui a gente já está chegando ao final. Quero também agradecer Michele Rocco por essa make. Perfeita. Essa pele de milhões. Tá aqui me olhando. Obrigada. E pra gente fechar, deixa eu ver aqui. Ai, gente, muita coisa eu poderia perguntar, mas eu acredito que a gente pode fechar aí com 2 estratégias de negócio que deram certo. Propósito. Não pode fugir do propósito. A experiência do cliente conta muito hoje. Numa era que está totalmente digital, onde a inteligência artificial tem sido palco aí para os lugares. Lá no salão ainda é um trabalho totalmente humanizado. As pessoas precisam valorizar essa essência, não pode perder. Então, o propósito, visão, né? Buscar estratégias mesmo da sua essência. Por que você abriu, né, se tratando do meu espaço e para quem é profissional, né, da área da beleza? Por que você abriu? Não é para estar na moda, não é para você querer ser a melhor cabeleireira ou o melhor maquiador ou o melhor, seja lá o que for na área da estética ou qualquer ramo que for. Por que você iniciou a sua empresa? Por que você começou? A gente não pode fugir, porque quando a gente perde o propósito, a gente perde sentido e a gente começa a querer competir com quem está ali, com quem está ao nosso redor. E aí a direção não vem. As estratégias não vêm, porque você começa a olhar a estratégia do outro. Aquilo que é para ser a sua estratégia vai vir direcionada com o propósito ao qual você iniciou. Então, eu falo isso e muito sobre a experiência do cliente. Como eu falei, eu sou um salão de bairro. Eu vou continuar sendo um salão de bairro, mas eu vou para outros bairros e eu vou chegar na Zona Sul? Vou. Mas a essência da Decachos vai chegar lá e elas vão entender. E elas vão saber. Então, sim, esse é o meu maior propósito e a maior estratégia que eu deixo. O propósito e a experiência do cliente hoje. Claro que a gente pode usar a internet, né? Eu não estou falando isso, né? Não use. Sim, usem, eu estou entendendo. Mas a sua essência, a experiência, o que vai motivar a pessoa desde a sua varanda continuar indo até o seu espaço maior. O que vai fazer essa cliente minha que está na minha varanda acessar o salão agora lá da Zona Sul, quando eu abrir? Amém. Né? Ela vai continuar abrir, sabendo que é a mesma Decachos. Né? Então, é esse direcionamento que eu deixo. Essência, na experiência do cliente. Você falou sobre propósito e visão. Né? Então, propósito e visão, primeira e muito planejamento. Estratégia. Né? Então, já mais uma aí. Mais uma dica. Planejamento. Uau. Gente, eu ficaria aqui horas ouvindo a minha amiga pessoal. Peraí, me deixa. Eu, hein? Deixa ela com a amizade. Me deixa ela com a amizade dela. Gente, é tão bom ter mulher de Deus
nos cercando, sabe? Gente honesta, gente verdadeira, gente verdadeira mesmo, assim, sabe? Que fala a verdade pra você, que não fica na expectativa de sugar quem você é, mas que oferece. Vou contar aqui, né? A pastora Dia, o tempo em que eu estive no salão, nunca me cobrou R$1. Então, muitas vezes as pessoas nos veem, né, nas redes e começam a tirar suas próprias conclusões. E a pastora Di nunca se beneficiou dessa relação, né, de amizade e nem mesmo dessa relação de cliente e salão, né? E isso resultou num livro, neste podcast, Profetiza Empresária, né? Também, que eu posso falar, que é um movimento que eu lidero com mulheres empresárias. E acredito que coisas maiores, tão somente porque ela entendeu o meu momento. Eu realmente não tinha como investir, né, naquele momento. E isso mudou a minha vida. Mudou a minha vida. Então, que você também consiga deixar marcas positivas na vida de outras pessoas, sabe? Que não marcas apenas para usufruir de benefício, mas oferecer, né? Entregar. Eu quero fechar aqui. Eu já pedi para você deixar um conselho? Não, né? Já. Acho que não. Não, eu falei das estratégias, acho que ficou faltando isso. Faltou. Se você quiser, então, deixar um conselho para a nossa audiência e depois a gente vai orar, tá? Como eu falo muito de propósito, né? Não perder a sua essência. A essência que vem de Deus. Não perder o direcionamento. Ter seus pés firmados no chão, né? Não se deslumbrar. Porque muita coisa eu vivi rápido e eu poderia estar aí deslumbrada e vivendo de uma outra forma. Mas eu tenho muito minha cabeça no lugar e sei quem me chamou. Eu sei que nada é meu. Aquilo que vem nas minhas mãos e onde ele me coloca foi porque houve um direcionamento. Então, não perder a essência, eu acho que é a chave de tudo, né? Não perca a sua essência. Porque você não perdendo a sua essência, você não perde o propósito. E é isso. Gente, é uma paz. É de uma tranquilidade. As minhas amigas são assim. Porque tem que ter um equilíbrio, né, pastora? Tem tudo, né? Vamos orar, pastora. Muito obrigada. Sem palavras, agradeço. por tudo que você representa para minha vida. Acho que você não tem noção. Mas um dia você vai ter. Porque a gente vai voar longe juntas. Senhor Deus, muito obrigada por esse episódio. Obrigada, Senhor, por esse momento tão especial que o Senhor preparou para que nós pudéssemos viver. Deus, quantas coisas vivemos antes desse momento, sem imaginar que estaríamos aqui hoje, falando sobre as coisas do Teu reino, falando de negócios, falando também de vida com Deus, Senhor, de uma vida reta, de uma vida íntegra, Senhor, cheia de propósito e de fidelidade, Senhor, a quem nós somos, na identidade que o Senhor preparou para cada uma de nós. Senhor, eu oro agora agradecendo pela vida da pastora Di, abençoando o seu negócio, pedindo que o Senhor prospere, Deus, o salão de cachos. Deus, abençoe todos os seus funcionários, sua família, sua casa. E também peço especialmente pelas pessoas que aqui nos assistem, nos ouvem. Deus, eu creio, Senhor, que muitas mulheres assistirão esse episódio, especialmente por se tratar de alguém que tem um case na área da beleza, mas eu quero também orar pelos homens, Senhor, de igual modo como oro pelas mulheres, para que o Senhor traga para todos, Senhor, um nível elevado de identidade e propósito, para que todos sigam, Senhor, no caminho que o Senhor já tem definido para cada um deles. Senhor, em especial pelas mulheres, eu peço autoestima do céu, autoestima elevada, autoestima do alto. Senhor, não essa autoestima que o mundo prega, não esse empoderamento que o mundo prega, mas uma autoestima tão elevada e tão do céu ao ponto delas se submeterem à identidade que o Senhor
planejou para cada uma, como foi ali com Jeremias, antes que você fosse formado no ventre te escolhi, antes que fosse aí, que saísse da madre de sua mãe, te santifiquei e as nações te dei por profeta. Senhor, que haja um senso de identidade muito forte nas tuas filhas, ao ponto de viverem exatamente aquilo que o Senhor tem para cada uma delas. Amém. 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 Obrigada. Eu que agradeço. Estamos fechando aqui mais um episódio do Redcast. Espero vocês no próximo. Tchau, tchau.